Olá, sou muito feliz de estar aqui hoje, porque a Fátima está aqui e uma coisa muito bonita está acontecendo hoje. A Fátima fez aniversário. Hoje é aniversário da Fátima. Feliz aniversário, obrigada, professora. Obrigada. Uma honra ter você aqui, tá aqui. Aliás, a honra é minha, né? Que esse espaço é teu. Eles fizeram uma festinha surpresa para eu ficar gorda e botaram um bolo, coxinha, empadinha, mas delicioso, viu? A Ana tava lá, o Igor. Foi todo mundo, viu? Corintianos, palmeirenses, São Paulo. Ela tá feliz por causa do Palmeiras, né? Fazer o quê, né? E aí os São Paulinos, corintianos, a gente chora. Olha, uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. E a gente tem algumas perguntas. E como a gente vai ficar em dupla hoje aqui, eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou responder algumas, a Fátima vai responder outras aqui, importante para você que está nos assistindo. A primeira, antes de fazer, Fátima, antes da gente responder a pergunta do Ildecir e depois da Ruth, sabe o que eu queria? Diga lá. Que você falasse um pouco para quem está assistindo. Tem bastante gente nova que chegou, está fazendo o módulo 1 de Freud, 1, 2, estão começando agora. E algumas pessoas têm me perguntado sobre a psicanálise integrativa. E você, além da nossa mestre, você é a que montou isso, né? Eu queria que você falasse uns minutinhos do que é, de onde veio essa ideia, como é que é a psicanálise integrativa. Olha, na verdade é assim, olá gente, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Convidei o Paulo hoje por ser meu aniversário, apesar dele não lembrar, mas tudo bem. Ele me trouxe uma flor linda. Eu te dei uma orquídea. E ainda por cima, na terra, do jeito que eu gosto. Foi mesmo. Não é flor de defunto cortada, tá? A coisa aconteceu assim, eu sou psicanalista há muito tempo e estudei em várias escolas de psicanálise. E como muita gente da minha época começou numa escola ortodoxa, onde nós só aprendíamos Freud. Só que na hora que eu comecei a estagiar, e depois de muito tempo, eu percebi que a teoria do Freud é extraordinária, mas as técnicas, elas não serviam para todas as pessoas. Eu não dava conta. As pessoas ficavam muito tempo em análise e com poucos recursos. Então, as pessoas que não sonhavam, não se lembravam dos sonhos, não conseguiam fazer livre associação. E eu percebi que, entrando com outras técnicas e outros autores, nós atendíamos uma população maior de pacientes que migrava dos nossos consultórios para a tal da terapia esotérica, para a terapia alternativa, porque queria uma alternativa na psicanálise, na verdade. Então, a psicanálise integrativa é a alternativa à psicanálise ortodoxa em primeira instância. Perfeito. Tá vendo? Falar com quem criou fica muito mais fácil. Às vezes outro dia eu tentei responder, Fátima, fiquei falando e você já resolveu. Ó, eu vou partir aqui para a primeira pergunta do Ildecir. Ele pergunta assim, ó, qual a diferença ou a linha que foi apresentada nos estudos de Melanie Klein em relação à psicanálise desenvolvida por Freud? Ó, primeiro que Melanie Klein ela faz também, como Lacan, uma releitura de Freud. A questão de Melanie Klein é que ela está vivendo na mesma época da filha de Freud, Ana Freud. Rivais, né? E elas entram em conflitos, porque as duas vão querer trabalhar com criança. Então há um conflito de ideias entre as duas. E qual é a grande contribuição da Melanie Klein? A Melanie Klein ela vai tratar... Ela pega a estrutura de Freud e ela vai trabalhar com aquilo que ela chama do ego arcaico, né? E ela vai criar alguns estágios. O estágio esquizoparanoide e o estágio depressivo, que está antes da formação do ego. Então, e aí ela vai desenvolver o processo do seio bom e seio mal. Então ela tem uma contribuição muito grande. Você que está nos assistindo, você tem um módulo, são 2 módulos agora, só de Melanie Klein. Você vai ter toda a parte do que ela foi, o que ela desenvolveu, tudo, a teoria e a prática dela também, tá bom? Então espero que eu tenha respondido aí, eu decidi, a Melanie Klein acrescentou muito para a psicanálise. Muita coisa que a gente faz hoje e fala que é de Freud, na realidade é de Melanie Klein. Paulo, e assim, para as pessoas até perceberem, eu considero a Melanie mais difícil que Freud de ser estudada. Sim. Particularmente, talvez não sei, Lacan e Melanie são os dois
psicanalistas muito difíceis no seu conhecimento, na sua releitura. Porque na realidade eles são teóricos, né? Uhum. E eles desenvolveram teorias, são escolas interessantes e que eu aconselho você a estudar. Mas elas se juntam, tá? Não houve nenhum tipo de ruptura. Ela aceita as informações de Freud e acaba acrescentando, como era a proposta de Freud, né? Uhum. Ele deixou, tá aqui a psicanálise integrativa e outras que nós temos, porque a psicanálise é algo aberto, né? Tem uma pergunta aqui, Fátima, vou fazer para você. A Ruth, no dia 6/3, a do Ildecir, a pergunta veio no dia 8/3, tá? Uhum. E a da Ruth foi no dia 6/3. Ela fala assim: muitíssimo complexa toda essa teoria, que muito provavelmente deve ser a teoria junguiana falando de sonhos, porque ela fala assim: como compreender os sonhos premonitórios? Primeiro, por que eu vou falar para a Fátima responder? Porque a Fátima, além de mestre em regressão, ela tem sonhos premonitórios e é maravilhoso. Vocês precisam, eu conheço, sei do que eu estou falando, então ela vai falar um pouquinho, acho que não precisa falar da técnica, mas assim, eu entendi o que a Ruth quis dizer. Uhum. Ruth, não é fácil mesmo. É uma coisa complexa. Só que tudo que é complexo, quando a gente chega próximo, fica mais fácil de entender. Então, assim, se você vai olhando e se afastando, vai ficando mais complexo. Então, vai estudando, olhando devagarinho para a gente aprender. Mas, Fátima, e aí? Como compreender os sonhos premonitórios? Olha, Ruth, é assim, eu sou uma pessoa muito sucinta na minha forma de dizer. Eu te diria que Jung, antes de tudo, ele não se preocupou em compreender. Ele se preocupou em dizer que é fato. Diferentemente de Freud, ele compreendeu e aceitou o fato da existência não somente dos sonhos com conteúdos inconscientes que são descarregados pulsionalmente através do sonho, mas também haverem os sonhos premonitórios, os quais ele não esclarece absolutamente nada como é que isso se processa e nem porquê, mas ele afirma que existem. E eu particularmente, não é que eu sonho toda vez com sonhos premonitórios, mas como eu fiz muitas análises, uma delas 20 anos com José Roberto Paiva, com um freudiano ortodoxo, e depois eu fui fazer com o junguiano, que é o Ascânio Jatobá, e eles me explicaram diferentemente que isso existe. Né? Jung não explica como isso acontece, mas ele diz que isso é fato, isso existe. E as pessoas têm a possibilidade, inclusive, Paulo, de 5 possibilidades de futuro. E isso, eu como também fiz física nuclear, acabo percebendo que isso pode acontecer pela matemática. Não é? Então são coisas assim que são... Talvez, Ruth, você vá ter uma compreensão maior no momento em que você fizer o seu estágio. E os seus pacientes trouxerem esses sonhos e você vai ver que aquilo deve dizer alguma coisa com a psique humana. Não é? Tudo está linkado, tudo é sincrônico. A teoria do Jung também é uma teoria extremamente extensa, como todos eles, não é? Mas me parece que a tua prática vai te mostrar como é que muitas vezes a gente simplesmente aceita e consegue juntar a interpretação do premonitório com alguma coisa que está acontecendo com o paciente naquele momento. Fátima, deixa eu só... Isso que você falou é perfeito. Então eu quero juntar uma outra pergunta que eu tenho aqui, que é: qual a importância da terapia individual para quem pensa em se formar em psicanálise? Qual a importância que tem? Porque você falou numa supervisão e num atendimento. Qual a importância? Olha, tem mais importância do que tudo. Freud nos deixou o legado de psicanalistas leigos e não médicos exatamente por causa disso, porque ele percebia, quer dizer, quando ele começou a teoria, não, ele analisou até a própria filha, mas depois ele foi percebendo a importância de se fazer uma análise. Freud não foi um cara que montou uma teoria e depois foi atender, ele montou uma teoria porque ele estava atendendo. Em cima do atendimento ele montou uma teoria. Então, nós só vamos entender a psicanálise quando nós praticamos psicanálise. E a primeira prática não é atender os outros, é nos conhecermos. Depois que nós nos conhecemos, nós temos cabedal para entender melhor a teoria. Eu só entendo o que é um complexo de Édipo quando eu entendo o meu, como é o meu estruturado. E depois eu vou entender o do paciente. Essa tríade, minha análise, teoria e estágio, me forma psicanalista.
É isso? Maravilhoso. Muito legal. Ó, e se você que está nos assistindo, claro, você já faz parte da nossa plataforma de EAD, que é a ead.sbpi.org.br. Se você entrar lá, você vai ter, além do curso de formação em psicanálise integrativa, você vai ter vários cursos afins. O que tem lá, Paulo? Hoje você tem curso de aprofundamento em Lacan, em Freud, em Jung. Você tem um curso de regressão da Fátima, que foi um curso que a gente montou especificamente para o EAD. Está muito legal. Tá mesmo. Esse eu acho que vale a pena falar. Quem está fazendo deu um feedback muito positivo. Né? Tem alguns, se você entrar lá em cursos, você vai ter a Fátima, então você vai ter os nomes lá e você vai ver os cursos específicos. Tem um que eu acabei de colocar agora sobre luto e melancolia. Ai, que delícia. Falando especificamente disso, sobre sonhos, que eu uso bastante material da Fátima. Então, você é nosso convidado para entrar na EAD. Sabe uma coisa que eu queria, antes de responder outra pergunta? Nós colocamos agora também à disposição de você que está na EAD online, o atendimento online. E a gente estava querendo fazer um negócio muito legal e agora ficou bom, ficou pronto. Né? A gente falou com a nossa diretoria, montou um negócio muito interessante. Então nós estamos com profissionais bem qualificados para atender, todos eles com formação em psicanálise integrativa. Nós temos você não vai ser atendido por Skype ou por Hangout e tal. Nós vamos ter uma sala, um Zoom. É um Zoom. Que é a sala exclusiva para você ser atendido. Aí, eu queria colocar à sua disposição, como a Fátima falou, da importância de você fazer análise. Fátima, qual a importância da pessoa fazer análise com alguém que é integrativo? Olha, a importância é a seguinte. Suponhamos que eu insisto no complexo de Édipo, visto que será a pedra angular da obra freudiana. Você está trabalhando no complexo de Édipo e, de repente, você precisa de uma abordagem, a pessoa diz assim, eu queria tanto passar por uma abordagem junguiana. Tá bom, vamos ver quais são os arquétipos do complexo de Édipo. Se você não for integrativo, o que ocorre? 90% dos profissionais na área de psicanálise são freudianos e nunca leram Jung, nunca experienciaram Jung. Muito menos Reich. Reich, então, é o proscrito total. Inclusive, eu tenho uma caixa orgânica aqui, projeto que o Reich nos deixou lá na minha sala, e eu dou vazão a esses elementos, a esses autores, porque a gente não constrói uma ciência com apenas um autor. Né? Foi a partir de René Descartes que a gente escreveu sobre o movimento, mas não ficou no René Descartes. Portanto, Freud é o pai da psicanálise, mas a psicanálise tem irmãos, filhos, netos e etc. Então, vou pegar uma pergunta aqui, você já quase respondeu. O Vieira, ele pergunta assim, mecanismo de defesa do ego é o mesmo que as personas de Jung? O Vieira pergunta. Não, mas nós poderíamos associar algumas coisas do mecanismo de defesa a alguns textos do Jung. Mas não exatamente isso. Por quê? Porque, na verdade, para a gente começar a associar, nós precisamos, primeiro, conhecer a teoria freudiana, a teoria junguiana, ter feito análise com uma integrativa, de alguém que conhece os autores, ter atendido de uma forma integrativa para depois a gente começar a falar de teoria. Eu mesma estou escrevendo a respeito disso e estou encontrando muita dificuldade, porque foi muito fácil para mim inventar esse negócio na minha própria prática. Escrever não está sendo fácil. Explicar para você é mais difícil ainda. Te sou sincera, não sei. Muito bem. Uma das coisas interessantes de falar... Pergunta em Bárbara, né? Não, sim, de falar com a Fátima e... É muito gostoso, eu tenho bastante contato com ela, é a forma simples e verdadeira que ela fala, porque ela tem uma característica de falar, aliás foi isso que me atraiu de estar aqui, né? Falar com o coração. A Fátima tem uma capacidade de colocar o coração, e não aquele coração, né, que estranho, mas algo muito sensível e real. Então, essa resposta é a melhor, viu, Vieira? É isso mesmo, tem que estudar. Dá para fazer uma junção? Dá, porque, lembra, o que aconteceu com o Freud e Jung, eles estavam no mesmo tempo. Não houve uma releitura de... Ele fez terapia, né? Eles estavam juntos. Porque uma coisa é assim, você pegar Lacan, por exemplo.
Lacan não conversou com Freud, ele pegou a obra de Freud. Isso. Né? Agora, quando você pensa em Freud e Jung, eles tiveram uma conversa que ficaram quase 13 horas sem fazer xixi. 13 horas falando. E depois eles tiveram uma amizade de anos a fio, conversando todo dia. E depois, por questões filosóficas, né, de teorias mesmo, um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas a história de um ser humano nunca é jogada fora. Claro que não. Então, quando eles falavam entre eles, havia um respeito muito grande. Então, é claro que uma vai juntar na outra, mas como a Fátima bem falou, tem que estudar. Ó, tem uma outra, tá bom, Vieira? Tomara que tenha alcançado aí a resposta. Tem uma outra pergunta da Débora. A Débora fala assim: primeiramente, grato pela excelente aula, deve ter sido da Fátima. Por quê? As aulas do Paulo As aulas do eu dou aulas de Freud com os slides que ele montou, vocês sabiam? Porque estão extraordinariamente bons. A Fátima é um anjo. Tá vendo por que eu gosto dela? Ela fala assim: minha dúvida, a Débora, se deu ao ler que a censura estaria entre o pré-consciente e o consciente. Porque eu sempre entendi que ela faria parte do depois da formação do ego, da consciência, fazendo parte então do superego. E essa é a pergunta da Débora. E ela fala assim: poderia me esclarecer mais? Eu sou iniciante. Então, você quer responder? Não, essa vai você. Então, assim, Débora, veja, você falou a mesma coisa. Freud, ele vai ter 2 tempos de ensino. Ele tem um tempo, no começo, ele vai trabalhar sobre o inconsciente, pré-consciente e consciente. E depois ele vai entender que dentro do inconsciente vai ter uma energia ali. E aí, a esse espaço ali dentro ele vai chamar de id. Esse id vai criar um ego que vai ter uma relação com o superego. E depois ele vai falar do princípio de prazer e princípio da realidade. E o ego vai fazer o quê? Tirar as coisas do princípio do prazer e levar para a realidade. A censura, conforme você colocou, ela está exatamente onde você descreveu. Ou no pré-consciente ou no ego. Que tem uma ligação com o superego ou com o consciente. Então, eu acho que aí você você se pegou, e a Fátima, a gente fala bastante sobre isso, né? Que ela fala, eu não gosto da primeira e segunda tópica. Não, né? é que assim, eu não preciso dar nome de tópica. Isso, exatamente. Nome. Exatamente. Então, assim, o pré-consciente, o consciente, ou o ego, né, e o superego, eles estão muito próximos do que você está falando. São só semântica, tá bom? A censura, ela vai ser algo tua. E quando a gente fala de repressão, que é algo que está fora. Então a repressão, ela faz o quê? Ela vem contra a catexia que quer sair. Uhum. Aí junto com isso você vai ter a sua censura. Só para você entender. Mas já que você é aluna, a gente tem uma aula específica disso, tá? Uhum. Tem um vídeo e tá bem escrito. Acho legal você ver. Tá bom, Débora? Obrigado, viu, pela sua pergunta. Tomara que a gente tenha conseguido te explicar. Será que tem mais perguntas aí pra Aninha? Tem uma aqui, ó. Aninha diz que tem mais lá. Tem, Aninha. Põe aqui pra mim, ó. A Aninha tá aqui pra... Ah, é? Ah, então tá bom. Ó, mas tem uma antes, do Anderson. Ele fala: através da psicanálise, é possível controlar a compulsão de comer? Olha. Né? Freud falou muito disso, né, Paulo? Veja, o fato de comer, você tem 2 possibilidades, né? Você tem uma que é instintiva, que é a necessidade, e você tem também a compulsão, que é a pulsão, que é o desejo. Então, assim, só vou pegar essa parte para a gente não trabalhar. Eu tenho pensado assim, Anderson: se eu vou cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente. Se eu vou cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo. E a psicanálise, ela tem isso de querer tratar não somente a mente, mas toda a parte integral da pessoa. Então, se você, quando faz terapia, quando você faz a psicanálise, você vai se conhecer. Vai conhecer aquilo que está à sua volta. E você vai saber se é bom ou ruim comer ou não alguma coisa. Então, assim, pode ajudar? Pode. Porque todo tipo de compulsão, como você escreve, ele tem um fundo psicológico.
E se tem, ele pode ser tratado. Tá? Então, eu não vou entrar aqui em doenças, em nada que não é a nossa área. Mas como você coloca, então assim, a pessoa fazendo psicanálise vai parar, vai emagrecer? Não. Ela vai engordar? Não. Agora, ela vai se conhecer? Vai. Talvez seja assim, ela vai se equilibrar? Isso, é isso aí. Ela se conhecendo, ela vai trazer um equilíbrio. É melhor eu fazer isso, é melhor eu fazer aquilo. Agora, é claro, tem que ter um acompanhamento de um endócrino, tudo, e a gente fazer esse trabalho. Então, assim, eu não vou te afirmar que através da psicanálise a pessoa... Não. Mas que vai ajudar muito, vai. Porque ela vai se conhecer. É tá que, bom? tem gente aí que fala assim, olha, com 5 hipnoses você cura da compulsão. E aí é esquisito, né? Não é assim. Quando a gente fala de você fazer a análise, a psicanálise, não existe um tempo determinado, né? Mas existe um tempo de final. Existe um começo, um meio e um fim. A gente só não sabe. Né? A gente sabe o começo. A gente não, às vezes o meio a gente entende, o final a gente vai buscando. Cada um tem o seu. Mas não é mágica. Não é mágica. Psicanálise é científico, coisa séria, e que levou a Fátima a estudar. Ela, qualquer dia a gente vai falar sobre quaternidade, e aí nós vamos ficar umas 2 horas aqui falando que foi o que me apaixonou em entender a psicanálise. Tá bom, Anderson? É isso aí. A minha, diga aí. Essa aqui é da Isa Cavalcante. Uma formação em letras ou linguística pode favorecer a compreensão e aplicação da teoria lacaniana? Eu vou responder. Olha, Isa, é o seguinte, eu sou formado em letras. Muito bem! eu fiz letras e é verdade o que você está falando. Claro que vai favorecer, porque uma das bases de Lacan insere a gramática, a linguística, matemas, os teoremas. Então, é muito importante. Se você... Que pergunta legal, Sim, Isa. é muito legal, exato. Se você já tem essa formação, vai ser muito gostoso você estudar Lacan, né? Porque ele vai trabalhar associar entre signo, significado e significante, e você vai falar, puxa, agora eu estou entendendo. Então a linguística, ele vai dizer... Fechou? Desligou? Não. Ele vai desligar a nossa luz aqui, mas nós estamos aqui, tá? Ele vai dizer, só para você ter uma ideia, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, Isa, se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, então você saber letras vai fazer... Você vai estar na frente. Claro, você que fez outras formações também. Mas como a sua pergunta foi específica sobre isso, sim, eu respondo. Se você fez letras, primeiro que você já trabalha com gente, e aí você já conhece a matéria, vai ser muito bom. Tá bom, Isa? Obrigado, viu, querida? Achei bacana, né? Fazer uma pergunta dessa com um cara que fez letras e é professor de Lacan, tudo, fiquei né? todo feliz agora. É gostoso mesmo. Você vai entender, você vai trabalhar. Por quê? Porque você vai desenvolver uma capacidade, estudando Lacan, de escutar. Isso a gente, quando você que fez essa formação também, a gente trabalha muito, né? O fato de você ouvir, ele é fisiológico, e o escutar é um exercício, né? Então vai ser bom. Mais alguma coisa, Aninha? Tem? Então, vamos lá. Tem do Adilton. Ele pergunta se é possível adquirir os textos lidos pela professora Fátima no vídeo aula 1, Introdução ao Conhecimento das Teorias de Freud, e vídeo aula 2. Tá. É possível. Sim. Adilton? Isso. Adilton, é possível. Você só me dá um tempinho, porque nós chegamos aí do carnaval, hoje é dia do meu aniversário, então assim, me dá um mês que o professor, o Igor já instalou no meu computador todas as aulas IAD, então eu estou colaborando aqui com o professor Paulo, que está fazendo isso. Sim. Ele é especialista em IAD, então eu acho que isso é uma meta de nós estarmos fazendo isso, porque inclusive há pedidos, Paulo, da leitura da obra do Freud, que Sim. eu comecei e não continuei. A leitura comentada, que eu iria sugerir ao Paulo que fizéssemos uma leitura Sim. comentada, porque o aluno carece de coisas além das aulas. Principalmente os alunos EAD, né? Que o aluno está sozinho no espaço dele,
sem os coleguinhas de sala, né? Então, assim, cada vez mais nós estamos elaborando produtos para você, IAD, que tanta importância tem para nós, tá bom, Adailton? Eu falei, isso que a Fátima já teve, eu não sei se foi você mesmo que me perguntou. Alguém me perguntou em EAD qual foi o material que a Fátima usou. Veja, o que eu respondi, vou responder aqui ao vivo também e mandei por escrito para alguns. A Fátima tem 30 anos de experiência em psicanálise. Então o que acontece? Ela pegou alguns livros que ela leu e usou muito da experiência que ela tinha. Quando eu montei a EAD, a gente parte já estava feito. E o que eu decidi? Foi uma decisão nossa, da diretoria, do Pedro, da própria Fátima, autorizado por ela. Eu falei, Fátima, eu não quero tirar essas leituras comentadas tuas. Algumas pessoas me falam assim, poxa, mas é maçante, 50 minutos, 1 hora. Não, não é. Não é. Seria, se fosse eu lendo, ou qualquer outra pessoa. A partir do momento que você tem uma pessoa que conhece o que a Fátima conhece, só lendo já faz bem pra gente. Aí, eu recebi um testemunho, né? Não lembro agora o nome da pessoa, mas se ele estiver assistindo, ele vai ver. A pessoa falou que leu, depois vocês podem ler, tá lá nos comentários, tá? Ele leu, ele ouviu a primeira vez a sua leitura e seus comentários, e achou meio maçante e tal. Aí ele foi ouvir a segunda vez. Aí ele falou, o que eu aprendi na leitura, eu acho que eu não aprenderia lendo sozinho. Aí eu falei, puxa, esse entendeu qual foi a minha ideia de deixar lá. E nós não vamos tirar. Realmente o vídeo não está legal, porque essa leitura tem mais de 10 anos. Mais? Então, mais de 10 anos, né? Então, mas o áudio está perfeito. Então a imagem não está legal, mas vai continuar lá. A Fátima, eu e os outros professores estamos fazendo aulas novas. Isso. E nós vamos inserindo. E refazendo, arrumando materiais. Mas eu não vou mexer. Isso é uma coisa nossa, por quê? Sabe por que você está assistindo a gente, está levando para as outras pessoas? Porque nós temos conteúdo. A gente decidiu fazer uma EAD com conteúdo. E para ter conteúdo, você tem que ler os mestres. Aí, eu até queria emendar uma pergunta, Fátima. Acho que a gente respondeu para ele. Qual a importância que tem da pessoa ler Freud por Freud? Bom, aqui assim, há várias, inclusive existem várias traduções, né? Existe uma inicial em castelhano, espanhol, depois existe uma da editora Imago, que são 24 volumes, um é Index, são 23 volumes, e agora nós temos da fábrica da Companhia das Letras, que é direto do alemão para o português, volume a volume. É importante você ler Freud por Freud, porque depois você pode ler Freud por outros autores. Porque uma coisa é ler o Freud falando dele, outra é o que eu penso dele, é o que o Paulo pensa dele. Aí já vem, é aquela história de conto de mentiroso. Começa em um, termina em outra, a história já é outra. Então você tem que ler Freud por Freud, Jung por Jung, para você entender, principalmente porque o Freud faz o seguinte, ele fala da teoria, depois ele volta para trás, ele discorda com ele mesmo. Ok? Ele remonta uma teoria. E se vivo fosse, estaria remontando mais ainda. Então você tem que ler, inclusive, um livro chamado Freud Passo a Passo, que é a vida dele. Né? Nós temos a biografia Freud Passo a Passo. Passo a Passo. Nós temos a biografia do Peter Gay, que é ótima. Freud Passo a Passo e depois a obra. Se você acha muito caro comprar da editora Imago, compra da Companhia das Letras, porque você compra um livro de cada vez, de várias cores, e você vai montando uma biblioteca onde você vai lendo a obra do Freud. Isso não é só para ser psicanalista, isso é para ter cultura. É vida. É isso. Linda! Aninha, e aí? Vamos fechar só com mais essa do Adilton? Oh, legal, Adilton, está aí! Oi. Concordo em relação à terapia individual, mas a grupal gostaria de informações. Muito bem, isso na EAD, né? Então, a gente vai ter também a terapia em grupo, a gente está montando, você tem um tempo para fazer, são 80 horas, e a gente está montando direitinho, por isso que a gente está com o Zoom. Com o Zoom, a gente consegue abrir as salas. Mas as pessoas perguntam por quê, Paulo? A importância, eu pensei que era o Não, mas eu digo assim, as pessoas me perguntam por que a gente tem que fazer individual mais a de grupo, qual é a função? Tá. Por uma questão simples, até para a gente se conhecer, a gente se entender. Você consegue, porque quando eu lembro, vou falar da minha formação, né? Quando a gente fez a formação, a Fátima foi minha professora
uma honra ter estado com ela, e ela fazia terapia em grupo. Ela colocava, ela que me ensinou a fazer a parte de psicodrama. Então a gente ia lá fora, um era o pai, outro era a mãe, lembra? E entrava... Um teatrinho, né? Era um teatro, e a gente voltava incorporando aquela cena, e aí cada pessoa ia tendo um sentimento daquilo que aconteceu. E olha, só acontece na terapia em grupo. Só. Esse tipo. Na terapia individual, ali é a troca de inconsciente, é a troca da transferência que você faz com o seu analista e o analisando. Mas na terapia em grupo é o aprendizado de como as coisas se manifestam. Eu lembro que teve uma cena que o menino, lembra? Uma pessoa falou que ele tinha feito com o papel de ator de pai, e uma criança, e um menino que estava fazendo o curso, ele se sentiu tão tocado que ele quase agrediu, achando que a pessoa era pai dele mesmo. Então isso só acontece na terapia em grupo, porque a gente vai estar colocando perguntas e questões que você vai raciocinar, ver o outro falar. Então ele é importante porque ele vai te ensinar. Tá, e você sabe o que a integrativa tem sobre a terapia de grupo? Eu acho legal falar. Pode falar. A integrativa tem uma ideia que é a seguinte: as populações de baixa renda deste país, que não conseguem se submeter a uma terapia individual paga, se submetem a uma terapia de grupo em baixíssimo preço. Se você tiver 10 ou 20 pessoas a R$10 por 1 hora, ou 2, você ganha um montante pelo número de pessoas, e você oferece uma terapia, porque uma das propostas da integrativa é a popularização da psicanálise sem a banalização dela. Perfeito. E isso que a Fátima falou acontece aqui na nossa sede. No EAD, é claro, é mais complicado, porque a gente ainda está... Mas a nossa ideia é essa também. Dá para fazer. E nós estamos trabalhando. Aí depende do suporte, né? E a gente está estudando. Mas é muito importante você fazer tanto a terapia individual como a terapia em grupo. E, como a Fátima falou, a gente não está ditando que você é obrigado a fazer na SPPI. Porém, se você está fazendo a formação em psicanálise integrativa, o legal, o interessante é que você tenha e trabalhe com profissionais integrativos. A gente está dando como sugestão isso aí. É isso aí, Adaildo. Tem mais perguntas. Hoje a presença da Fátima, aniversário dela, né? Então foi corrido, mas a gente está chegando no final do nosso chat. Quero agradecer de coração você que assistiu a gente. Um beijo grande no seu coração. Fatiminha, parabéns. Obrigada. Eu queria deixar um beijo para a Rita Orsini e para a Rosa lá de Pernambuco. Amigas, no chat da semana que vem estaremos aqui novamente e vamos dar respostas às perguntas que não dá tempo, né? Porque ainda bem que o Paulo agora encheu de gente aqui. Esse espaço da Fátima é maravilhoso. Você que faz a EAD sabe que isso aqui faz parte da formação, então você tem que assistir. Comente, mande perguntas e a gente vai estar aqui para responder. Beijo, tchau, tchau.